Bom, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso curso aí. Vamos hoje falar sobre uma aula, um take um pouco menor, tá? E vamos falar hoje sobre os crimes de periclitação da vida e da saúde, né? E dando continuidade. E o primeiro deles vai ser o perigo de contágio venéreo, tá? Então, eu vou pedir para vocês acompanharem. Vamos falar sobre a possibilidade de perigo de contágio venéreo, que está previsto lá no artigo 130 do Código Penal, ok? Essa aula vamos fazer alguns takes um pouco mais curtos, e especificamente de cada aula. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscreva lá no nosso canal, por favor, né? Dá um joinha aqui embaixo, eu tenho um joinha, ele dá um joinha, dá um gostei ali para que a gente continue a fazer o material aí para vocês. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, além das subscrições embaixo, deixe seus comentários, as suas perguntas, suas dúvidas, que serão respondidas na medida do possível, ok? Vamos lá, nós vamos tratar do crime do capítulo 3 do Código Penal, então, parte especial ali, capítulo 3, vamos falar da periclitação da vida e da saúde, e o primeiro capítulo, o primeiro artigo que falaremos é o artigo 130, perigo de contágio venéreo, como eu já tinha dito, que diz lá, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber estar contaminado, temos uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, perfeito? Nós vamos avaliar e de uma forma um pouco mais superficial. Esse delito é um delito de importância um pouco mais relativa, ele não tem tanta frequência nem em concursos públicos, tampouco na vida real, a gente acaba encontrando um pouco menos de casos. Existem sim a ocorrência dos fatos, mas o processo, ou dos fatos, perdão, mas dos fatos, mas o processo em si, os casos serem levados à justiça, aí já tem um pouco menos de frequência, sabe? Sinceramente, um pouco menos de frequência, tá? Então, vejam só, o bem jurídico que a gente está tratando, vou voltar lá na tela para que vocês acompanhem, o bem jurídico que nós estamos tratando aqui é a periclitação da vida e da saúde. Então, nós estamos falando agora, neste capítulo aqui, da ideia da incolumidade da saúde, da vida das pessoas, tornar as pessoas ilesas, incólumes. É esta a ideia que a gente trata como tendo bem jurídico, protegendo não só a saúde, né, das pessoas, como a vida humana de qualquer pessoa, ok? Os sujeitos do delito aqui, então nós temos um sujeito ativo, um crime comum, qualquer pessoa pode cometer esse crime, desde que seja ela, né, portadora de alguma doença venérea, e nós temos como sujeito passivo aquela pessoa que está exposta a esta prática de delito, tá? Eu vou direto aqui na questão do elemento subjetivo, porque nós vamos abrir uma outra categoria para que vocês compreendam melhor, que é falar sobre um crime de perigo. Tá? Ele está classificado agora como dolo de perigo, um crime de perigo. O que quer dizer isso? Então, o crime de perigo, quando a gente fala num dolo de perigo, quer dizer que o dolo não é de dano, não é de intenção de praticar a lesão na pessoa. Aqui não se exige lesão, aqui se exige o perigo de lesão. É um pouquinho diferente. Tá? Nós estamos falando em perigo de lesão, perfeito? Então, o que nós temos aqui? O expor, o verbo nuclear, então vamos analisando a tipicidade, o verbo nuclear é expor. O expor alguém, esse é o verbo nuclear do tipo. O que é expor alguém? É levar a pessoa a um perigo, por isso o dolo de perigo, levar a pessoa a um perigo de contágio da moléstia venérea. Então, expor a pessoa a um perigo de contágio desta moléstia venérea. Como é essa exposição de perigo? Esta exposição se dá por meio das relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Então, relações sexuais aqui seriam propriamente dito, a gente está falando de conjunção carnal, que seria a cópula vagínica, né, entre um homem e uma mulher, mas também é possível qualquer outro tipo de relação sexual, qualquer outro tipo de atos libidinosos. Tá? Então, estes atos libidinosos podem ser uma relação sexual oral, uma relação sexual anal ou qualquer outro tipo de relação sexual.
que vocês possam exemplificar, a gente vai ter como possibilidade de contágio, né, contágio desta moléstia grave, tá? Então, pressuposto do tipo que o sujeito ativo esteja contaminado de uma moléstia grave, esta moléstia grave tem que ser possível de contaminação pelas relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, mudando de gênero, né? Tem que ser possível de transmissão por meio das relações sexuais, uma vez que o tipo fala em por meio de relações sexuais. Então, se eu não posso, esta moléstia que eu sou portador, se eu não posso contagiar uma pessoa através da relação sexual, não é este delito que nós estamos falando, tá? Então, eu tenho a possibilidade de transmitir a doença que sou portador para uma outra parceiro sexual que eu estiver tendo naquele momento. Então, se essa moléstia é capaz de transmissão por esta prática sexual, aí nós estamos falando nesse tipo penal aqui em estudo, ok? Então, o contágio de moléstia grave, tá? Moléstia venérea. Esta moléstia venérea são quaisquer das doenças sexualmente transmissíveis. Hoje não é entendido a AIDS, tá? A AIDS estaria fora desse escopo. Alguns entendem que sim, existem algumas decisões em tribunais alertando que a AIDS se encaixaria aí, mas tem uma forte corrente doutrinária dizendo que não, que a AIDS não se encaixaria, uma vez que a AIDS poderia se encaixar num outro tipo de delito, uma vez que ela é muito clara a letalidade do vírus HIV, né? Portanto, então poderia entrar talvez numa lesão corporal, e alguns até falam em tentativa de homicídio, dependendo da intenção. Se ele tiver um ânimo necande, aquela vontade de matar, eu posso falar em talvez uma tentativa de homicídio. Tá? Essa moléstia grave pode ser sífilis, pode ser gonorreia, pode ser qualquer outro tipo de moléstia grave que seja, lembrando, frisando, sexualmente transmissível. Ok? Então, qual é a ideia? Eu sou contagiado de que, veja, sabe ou deve saber estou contaminado. Então, assim, pressuposto do tipo a ideia do dolo da exposição de perigo, e não do dolo da contaminação, entendam bem. O tipo penal fala em expor, pela relação sexual, né, a contágio de moléstia venérea de que eu sei que sou portador. Então, olha só. Eu tenho que ser portador de uma moléstia sexualmente transmissível, de uma moléstia venérea. Sendo portador desta moléstia venérea, eu tenho dolo em praticar o ato sexual com algum outro parceiro, não importa a orientação sexual, mantendo a relação sexual com esta outra pessoa, atos pressuposto que tenha contato físico entre elas, né? Eu não posso ser com objetos, por exemplo, tem que ser contato físico, tá? Então, tendo relações sexuais com contato físico com essa pessoa e eu, portador desta doença, portador desta moléstia venérea, né? Eu posso, sabendo que sou contaminado, eu posso transmitir para outra pessoa. Então, veja, a ideia é assim, eu posso. Por que posso? Porque o tipo penal fala aqui, ó, preste atenção no verbo. O tipo penal fala em expor, exposição. Então, o tipo penal não fala que eu tenho que fazer a relação sexual com intenção de transmitir. Basta o ato sexual, basta a exposição. Então, eu preciso manter a relação sexual e da relação sexual, fatalmente o meu parceiro sexual vai estar exposto à possibilidade, ou melhor dizendo, ao perigo de ser contaminado por aquela moléstia grave que eu sou portador, capaz de ser contaminado pelo ato sexual. Agora é importante frisar, ele não precisa ser contaminado, porque o tipo penal fala em perigo, em exposição, nós estamos falando em dolo de perigo, como falei ali. O bem jurídico, se vocês voltarem aqui, ele fala em periclitação. Quando eu falo em periclitação, eu falo de perigo por exposição a tal situação. Então, eu expor meu parceiro sexual, né? Por meio das relações sexuais, claro. Eu expor esse meu parceiro sexual a um perigo de contágio de uma moléstia venérea, de que eu sei que sou portador, eu já cometo o delito, né? Eu já sou responsabilizado pela prática desse delito, perfeito? Assim que se caracteriza o tipo penal.
apenas com o ato libidinoso sendo praticado pelas pessoas em face do perigo, da exposição de perigo que aquele outro parceiro está, ok? Então, nós temos aqui o momento consumativo desse delito. Então, quando se consumaria este crime? Esse crime vai se consumar não com contágio. E aí tem que tomar cuidado. Não é o contágio que vai caracterizar a consumação. O que vai caracterizar a consumação é a exposição ao ato sexual. Uma vez exposto, uma vez praticado o ato sexual, eu estou exposto ao perigo de contaminação, perigo de contágio daquela doença sexualmente transmissível, aquela moléstia grave que o outro parceiro tem. Perfeito? Então, neste perigo, eu já sou vitimado, já sou possibilitado de ser contaminado. Não preciso ser contaminado, enfatizo. Então, não há o que se falar em tentativa, né? Porque no momento do ato sexual se perfaz o tipo penal e encerra. Não tem como eu falar em tentativa. Se eu não tiver o ato libidinoso, não é capaz de transmissão da moléstia. E no momento que eu tenho o ato libidinoso, já consumou o delito. Não há o que se falar em tentativa. Perfeito? A consumação vai se dar no momento da prática do ato sexual. Ok? Então, nós temos um detalhe aqui com relação ao dolo. O dolo é de querer a prática do ato sexual, né? Esse é o dolo. Agora ele fala aqui, ó, de que sabe ou deve saber estar contaminado. Esse é um grande problema. Então, de que sabe estar contaminado daquela moléstia aqui, ó, daquela moléstia grave, de que sabe estar contaminado, é dolo. Eu tenho conhecimento pleno que sou contaminado por aquela doença. Agora existe de que deve saber estar contaminado. Como é que eu devo saber estar contaminado? Isso é muito complicado. A doutrina trata aqui como sendo um dolo eventual. Ok, dolo eventual, mas o dolo eventual em saber que estou contaminado é pouco provável. Eu sou bastante crítico nesse ponto e entendo que não é cabível isso. Por quê? Na dúvida, a dúvida vai ter que prevalecer em favor do acusado, sempre, né? Pelo nosso sistema jurídico. Então, na dúvida, eu não tenho como saber, não tenho como imputar a responsabilização. E aqui, esse dolo eventual de deveria saber, isso é num outro contexto. Isso é no contexto há 50 anos, né? Por exemplo, então, sei lá, 1930, 1940, 1950, as pessoas só mantinham relações sexuais, sejam elas dentro do casamento, por isso se casava, né? Por isso existia até as fraudes do casamento, porque se enganava para casar, para poder ter relações sexuais, muitas vezes era até um crime, né? Então, só mantinha essa relação sexual em duas situações, ou dentro do casamento ou em prostíbulos. Logo, as pessoas que frequentavam os prostíbulos, os homens que frequentavam os prostíbulos naquela época, deveriam saber que poderiam estar contaminados com alguma moléstia sexualmente transmissível, né? Então, é nesse contexto. Então, eu, que frequentava um prostíbulo naquele cenário social, eu deveria saber. E aí, tudo bem, pode se justificar naquele momento, naquela época. Agora, atualmente, 2020, não tem como saber isso, né? Até porque hoje a evolução, infelizmente, a evolução também de diversos vírus, de diversas doenças, não só vírus, mas diversas doenças sexualmente transmissíveis, fez com que esse deve saber estar contaminado aqui fica totalmente maculado. Por quê? Porque existem N outras moléstias venéreas graves que não apresentam sintomas necessariamente no homem, por exemplo. Então, eu, um homem, posso estar portador de alguma moléstia grave que não me dê sintomas aparentes e posso praticar um ato sexual com alguém e estar expondo essa pessoa à contaminação. Então, como é que eu deveria saber se está contaminado? Não tem como, né? Então, nessa hipótese aí é bastante maculada esta ideia, ok? Ainda para tratar aqui, vou voltar ali, ainda para tratar aqui para vocês, é importante frisar um ponto, que ele diz aqui, ó, exposição de alguém ao perigo de contágio da moléstia. Tá? Exposição de alguém ao perigo de contágio da moléstia. Então, importa frisar a todos o quê? Que vejam, se a pessoa, pense lá, o sujeito ativo do delito, está praticando o ato sexual, ele está contaminado com aquela moléstia venérea. Perfeito, sujeito ativo. E ele mantém uma relação sexual com a vítima, né? Então, ele mantém a relação sexual lá com a vítima desse delito, né? Pensando, com o seu parceiro sexual.
ao manter a relação sexual, ele está expondo perigo àquela pessoa. No entanto, é imperioso frisar aqui que se esta pessoa que está mantendo a relação sexual com um sujeito ativo do crime, se essa pessoa já também é contaminada pela mesma moléstia, grave aqui, sexualmente transmissível, é impossível ela ser contaminada, porque ela já é portadora. Não tem como contaminar a mais, piorar a situação, agravar a situação dela, de forma alguma, né? Então, isso seria impossível, caracterizaria ali o tipo crime impossível lá do artigo 17 do Código Penal, né? É impossível eu contagiar alguém que já é contagiado. É impossível contaminar alguém que já está contaminado, já é portador daquela doença. Portanto, caracterizaria aqui crime impossível, não seria crime nessa hipótese, ok? Dando prosseguimento, então, para encerrar, ele tem lá, o parágrafo primeiro, ele vai ter uma causa especial, uma qualificadora, perdão, uma causa especial de aumento de pena, que é uma qualificadora que vai aumentar a pena de 1 a 4 anos em multa. Então, nós temos o caput de 3 a 1 e o parágrafo primeiro, a qualificadora de 1 a 4 anos. Quando é qualificado? Se a intenção do agente transmitir a moléstia. Veja, vou grifar de volta, perdão. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia. Veja que o caput, e aí fica bem claro pela qualificadora, o caput não fala, o tipo penal não exige intenção, não exige dolo de querer contaminar, em hipótese nenhuma. Tá? O caput fala da exposição de perigo, nós estamos falando de dolo de perigo. Como disse, uma categoria diferente de tipo penal. Né? Agora, se a intenção dele efetivamente é a contaminação, se a intenção dele é praticar o ato sexual para contaminar aquela pessoa, aí nós temos uma figura qualificada. Se é intenção do agente, transmitir a moléstia, nós temos uma qualificadora. Tá? Se é intenção, temos uma qualificadora. Única coisa que vocês devem distinguir, tomar um pouco de cuidado. Se ele tem intenção de repente, algum vírus letal, e aí por isso a AIDS tem muitas complicações para se analisar nesse tipo penal aqui. Se eu tenho intenção de transmitir a AIDS, que estou portador de repente da doença, do vírus HIV, tenho intenção de transmitir a AIDS para matar aquela pessoa, eu posso falar em tentativa de homicídio, tá? E aí não nesse tipo penal aqui, ok? Outro detalhe ainda que vale frisar, se o contágio venéreo aqui, se o contágio venéreo for decorrente de um crime de estupro, por exemplo, então teve um crime de estupro e do estupro teve o contágio dessa moléstia venérea, essa moléstia sexualmente transmissível, aí não é esse tipo penal que nós estamos falando. Esse nós estamos falando em periclitação da vida e da saúde. Nessa hipótese do estupro, ela é consequência, ela é resultado agravador de um crime de estupro, de uma conduta de estupro. E aí nós vamos voltar lá para o 213 e em diante ali, o capítulo lá dos crimes contra a dignidade sexual, vou falar do estupro propriamente, tá bom? E finalmente aqui, para encerrar, nós temos somente se procede mediante representação, está no parágrafo 2º. Então, o que quer dizer isso? Somente mediante representação. É aí que volto naquele início de aula que eu falei que os casos, os fatos até existem, mas processos judiciais não necessariamente têm muitos deste tipo penal. Por quê? Porque ele depende de representação. Então, quer dizer que a ação penal é pública condicionada. Se condiciona a representação do ofendido. Perfeito? Então, o ofendido a vítima teria que realmente se sentir ofendida e querer processar aquele algoz, aquele sujeito ativo do delito. E aí, eu querendo processar, eu represento dentro do prazo de 6 meses, lembra aquele prazo decadencial de 6 meses para representar, eu representando, aí o Ministério Público torna um polo ativo da ação e pode processar aquela pessoa. Se eu, vítima, não representar a vítima, ofendido, não representar, não tem como se iniciar a ação penal, porque ela depende da representação do ofendido. Certo? Então, com isso, nós encerramos o artigo 130 aqui, perigo de contágio venéreo. Vamos, na próxima aula, deixar o perigo de contágio de moléstia grave, que é bastante parecido, né? E aí eu vou fazer esses takes menores, essas aulas um pouco menores, para não ficar pesado de assistir e ficar um pouco mais prazeroso para todos que estão acompanhando. Não esqueçam, se inscrevam no meu canal, deem um like ali, deem um joinha ali, um curtiu ali na página e deixe seus comentários para que a gente possa fazer.
Obrigado, até a próxima aula.